Nas águas calmas de um rio remoto, um empresário milionário promete às suas filhas gêmeas de 4 anos um passeio especial que elas nunca esquecerão. As meninas observam curiosas enquanto o pai coloca um barco velho e furado na água. O que elas não sabem é que este homem frio planeja se livrar delas para sempre. Quando ele as coloca no barco e o empurra com força para a correnteza, as crianças inicialmente riem, mas quando a água começa a entrar pelos buracos e o pai foge covardemente, as pequenas agora gritam "Papai, papai", misturado com choros, desesperados. É então que um cavalo branco, que pastava próximo ao rio, presencia toda a crueldade e sente uma urgência imensurável. Ele vê o barco cada vez mais fundo e então toma a decisão mais arriscada de sua vida. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. O silêncio da manhã no Rio São Miguel era quebrado apenas pelo murmúrio suave das águas correntes, quando o som grave de um motor potente ecoou entre as árvores. Uma caminhonete preta de luxo surgia pela estrada de terra batida, arrastando uma carretinha que balançava com o peso de uma embarcação velha e desgastada. Ana Clara e Ana Luísa, gêmeas idênticas de 4 anos, estavam sentadas no banco traseiro do veículo, seus vestidos amarelos contrastando com o interior escuro do carro. Elas balançavam as perninhas que não alcançavam o chão, observando pela janela a paisagem selvagem que se desenrolava ao redor delas. Suas expressões eram uma mistura de curiosidade e uma leve apreensão que não conseguiam explicar. "Papai, quando vamos chegar?", perguntou Ana Clara, a mais falante das duas, enquanto brincava com uma boneca de pano desgastada. Ricardo Monteiro, um homem de 42 anos com ternos sempre impecáveis, mantinha os olhos fixos na estrada. Seus dedos tamboreavam nervosamente no volante de couro, uma contradição com sua aparente calma. "Já estamos quase lá, minhas princesas. Vocês vão adorar o passeio que o papai preparou." Ana Luísa, a mais observadora, franziu o senho pequeno. Algo na voz do pai soava diferente, mais forçado que o habitual. Ela segurou a mão da irmã, um gesto instintivo que as duas faziam sempre que se sentiam inseguras. O empresário havia acordado antes do amanhecer, preparando cada detalhe daquele dia com a precisão que aplicava em seus negócios. Durante 2 semanas, ele planejara meticulosamente cada movimento, cada palavra, cada gesto. Sua nova esposa, Vivian, uma socialite exigente que se recusava a aceitar bagagem do passado, havia deixado claro: ou ele resolvia a situação das filhas bastardas, ou ela partiria levando consigo não apenas seu amor, mas também os contatos sociais essenciais para seus negócios. A paisagem ao redor mudava gradualmente. As casas da cidade davam lugar a propriedades rurais esparsas, depois a mata densa que se estendia até as margens do rio. O cheiro de terra úmida e vegetação entrava pelas janelas entreabertas, trazendo consigo o aroma selvagem da natureza intocada. "Papai trouxe um barquinho especial só para vocês", continuou Ricardo, forçando um sorriso que não chegava aos olhos. "Vocês vão fazer um passeio que nunca vão esquecer." As meninas trocaram olhares. Havia algo nas palavras do pai que não soava como uma promessa feliz, mas como algo mais sombrio que suas mentes infantis não conseguiam decifrar. Ana Clara apertou a boneca contra o peito, enquanto Ana Luísa se inclinou para sussurrar no ouvido da irmã: "Quero a mamãe." O comentário fez Ricardo apertar o volante com mais força. Marina, a mãe das gêmeas, estava a quilômetros de distância, cuidando da própria mãe doente em outro estado. Ela confiara nele completamente quando ele se ofereceu para ficar com as filhas durante algumas semanas.
se ela soubesse das verdadeiras intenções dele, jamais teria deixado as meninas sob seus cuidados. Finalmente, a caminhonete parou em uma clareira próxima ao rio. O local era isolado, cercado por árvores antigas que formavam uma cortina natural de privacidade. Apenas uma casa simples era visível à distância, do outro lado da água, onde morava um pescador solitário que Ricardo havia encontrado dias antes. "Chegamos", anunciou ele, desligando o motor. O silêncio súbito foi preenchido pelos sons da natureza, o canto dos pássaros, o zunido dos insetos e o murmúrio constante da correnteza. As meninas desceram do carro com a ajuda do pai, seus pezinhos tocando a terra fofa da margem. Elas olharam ao redor com os olhos arregalados, impressionadas com a imensidão verde que as cercava. Era um mundo completamente diferente de tudo que conheciam. Ricardo começou a descarregar o barco da carretinha, seus movimentos calculados, mas tensos. A embarcação estava visivelmente deteriorada, com a tinta descascada e pequenos buracos, disfarçados por remendos improvisados que ele sabia que não resistiriam por muito tempo. "Que barco feio, papai", observou Ana Clara com a honestidade brutal das crianças. "É um barco especial", respondeu ele, evitando o olhar das filhas. "Vai levar vocês numa grande aventura." As palavras ecoaram no ar matinal como uma profecia sinistra, enquanto as águas calmas do rio continuavam seu fluxo eterno, alheias ao drama humano que estava prestes a se desenrolar em suas margens. Do outro lado do rio, Antônio Silva acordava, com os primeiros raios de sol que atravessavam a janela de sua casa simples. Aos 53 anos, o pescador mantinha a rotina que seguia há décadas. Levantar cedo, preparar o café preto forte e verificar suas redes antes que o movimento do dia assustasse os peixes. Sua casa de madeira, construída com as próprias mãos 20 anos atrás, ficava a apenas 100 metros da margem. Era modesta, mas acolhedora, com uma varanda onde ele passava as tardes consertando equipamentos de pesca e observando o movimento das águas. Cada tábua, cada prego havia sido colocado com amor e dedicação, transformando aquele lugar em um verdadeiro lar. O que tornava especial a vida de Antônio não era apenas a tranquilidade do rio, mas a companhia de Trovão, um cavalo branco de pelagem imaculada que chegara à sua propriedade 5 anos atrás. O animal aparecera ferido e faminto, provavelmente fugido de alguma fazenda distante. Antônio o acolheu, cuidou de suas feridas, e desde então os dois se tornaram companheiros inseparáveis. Trovão não era um cavalo comum. Possuía uma inteligência extraordinária que impressionava até mesmo os vizinhos mais céticos. Compreendia comandos complexos, respondia ao próprio nome e demonstrava uma sensibilidade emocional que beirava o sobrenatural. Quando Antônio estava triste, o animal permanecia próximo, oferecendo sua presença silenciosa como consolo. Naquela manhã, enquanto preparava sua primeira refeição do dia, Antônio notou que Trovão estava inquieto. O cavalo caminhava de um lado para outro no pequeno pasto, suas orelhas atentas a sons que o pescador não conseguia perceber. Era como se o animal pressentisse algo no ar. "O que foi, meu velho?" perguntou Antônio, aproximando-se do cavalo e acariciando seu pescoço. "Está sentindo alguma coisa?" Trovão relinchou baixo, um som que expressava preocupação. Seus olhos escuros se voltaram na direção do rio, fixando-se na margem oposta, onde a vegetação era mais densa. O pescador seguiu o olhar do animal, mas não viu nada além das árvores balançando levemente com a brisa matinal. A relação entre eles ia além da simples convivência. Antônio havia perdido a esposa, Conceição, 3 anos atrás, vítima de uma doença que os poucos recursos da região não conseguiram combater.
Desde então, Trovão se tornara sua única família, preenchendo o vazio deixado pela solidão com sua presença leal e afetuosa. Diferente dos cavalos criados para trabalho, Trovão jamais fora montado para tarefas pesadas. Antônio o tratava como um igual, um amigo que merecia respeito e carinho. Juntos, eles percorriam as trilhas da região, o pescador caminhando ao lado do animal enquanto conversava sobre seus pensamentos e preocupações. Você sabe, Trovão, às vezes penso como seria se Conceição ainda estivesse aqui, murmurava Antônio, enquanto escovava a crina branca do cavalo. Ela sempre quis ter filhos, mas não foi possível. Dizia que nossa casa era grande demais para apenas 2 pessoas. O cavalo permanecia imóvel durante esses momentos, como se compreendesse a melancolia do companheiro. Havia uma comunicação silenciosa entre eles, baseada em gestos, olhares e uma compreensão mútua que dispensava palavras. Naquela manhã específica, porém, Trovão demonstrava uma agitação diferente. Não era a inquietação habitual antes, de uma tempestade, nem a excitação que precedia seus passeios matinais. Era algo mais profundo, mais urgente. Antônio terminou de preparar seu café e saiu para a varanda, observando o rio que corria tranquilo sob a luz dourada do amanhecer. A água estava calma, espelhando as nuvens brancas que flutuavam lentamente no céu azul. Era um cenário de paz absoluta que contrastava com a inquietação crescente de seu companheiro. Talvez você esteja sentindo o cheiro de visitantes, comentou Antônio, tentando racionalizar o comportamento do animal. Faz tempo que não vem, ninguém por aqui. Trovão balançou a cabeça como se discordasse da explicação. Seus cascos batiam nervosamente no chão e ele continuava olhando fixamente para a margem distante. O pescador sabia que deveria confiar nos instintos aguçados do animal, pois em outras ocasiões, Trovão havia demonstrado uma percepção que ia muito além do comum. O som distante de um motor chegou aos ouvidos de Antônio, confirmando a suspeita do cavalo. Alguém realmente estava se aproximando do rio, do lado oposto, onde raramente havia movimento. O pescador ajustou o chapéu de palha e decidiu observar discretamente quem seriam os visitantes inesperados, sem imaginar que estava prestes a presenciar o início de uma tragédia que mudaria para sempre suas vidas pacatas. Ricardo arrastou o barco até a margem, seus sapatos de couro caros afundando na lama úmida da beira do rio. As gêmeas observavam curiosas, ainda sem compreender a gravidade do momento que se aproximava. Ana Clara brincava com algumas pedrinhas que encontrou no chão, enquanto Ana Luísa permanecia mais próxima do pai, seu instinto infantil captando sinais de perigo que sua mente não conseguia interpretar. "Meninas, venham aqui", chamou Ricardo, sua voz soando forçadamente alegre. "Vamos preparar nosso barquinho para o passeio especial." As crianças se aproximaram, seus passos pequenos e hesitantes na terra irregular da margem. O barco à sua frente era claramente antigo e maltratado. A tinta azul desbotada descascava em vários pontos, revelando a madeira ressecada por baixo. Pequenos buracos eram visíveis no casco, alguns tapados com pedaços de madeira que não pareciam muito seguros. "Papai, o barco está quebrado", observou Ana Luísa com a sinceridade típica das crianças pequenas. "Não está quebrado, minha filha. É apenas rústico", mentiu Ricardo, evitando o olhar penetrante da menina. "Barcos de pescador são assim mesmo, forte e resistente." 2 semanas antes, ele havia procurado especificamente por uma embarcação nestas condições. Encontrou Antônio consertando redes em frente à sua casa e se aproximou com a história de que era um colecionador de barcos antigos. Ofereceu um preço generoso por aquela embarcação deteriorada, explicando que queria restaurá-la como hobby. Antônio havia ficado surpreso com o interesse do homem bem vestido,
por um barco que ele próprio considerava imprestável. "Senhor, esse barco não serve nem para pescar", havia alertado o pescador honesto. "Tem muitos furos, a madeira está podre em alguns lugares. Seria melhor o senhor escolher outro." Mas Ricardo insistiu, pagando à vista um valor 3 vezes maior que o barco valia. Antônio, embora confuso, aceitou a transação, usando o dinheiro para comprar materiais e consertar outras embarcações da região. Nunca imaginou que aquele barco seria usado para algo tão sinistro. Agora, observando as filhas pequenas ao lado da embarcação condenada, Ricardo sentiu um aperto no peito que tentava ignorar. Vivian havia sido clara em seu ultimato. Ou ele se livrava das complicações do passado, ou perderia não apenas o casamento, mas também os contatos sociais essenciais para manter seu império empresarial florescendo. "Vamos entrar no barquinho?" perguntou Ana Clara, sua inocência cortando como uma lâmina o coração já endurecido do pai. "Claro, princesa, mas primeiro o papai precisa explicar as regras do passeio", disse Ricardo, ajoelhando-se na altura das meninas. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ajeitava os vestidos amarelos das filhas. Ele havia escolhido propositalmente aqueles vestidos na manhã anterior, pedindo para que elas os usassem porque combinavam com o sol bonito do dia. Na realidade, sabia que a cor vibrante facilitaria a localização dos corpos quando as autoridades fossem chamadas para as buscas. "O jogo é assim", continuou, sua voz falhando ligeiramente. "Vocês vão entrar no barquinho e fazer um passeio pelo rio. O papai vai empurrar o barco para vocês, como se fosse um brinquedo gigante na água." "E você não vem com a gente?" perguntou Ana Luísa, sua expressão demonstrando preocupação. "O papai precisa ficar aqui na terra, organizando outras surpresas para vocês", mentiu Ricardo. "Mas vocês são meninas corajosas, não são? Vão adorar o passeio sozinhas." As gêmeas trocaram olhares incertos. Mesmo com apenas 4 anos, algo nas palavras do pai soava estranho. Elas sempre faziam tudo juntas, mas nunca sem a supervisão de um adulto. A ideia de ficarem sozinhas em um barco na água as deixava apreensivas. "Não queremos ir sozinhas", disse Ana Clara, segurando a mão da irmã. "Queremos ficar com o papai", completou Ana Luísa. Ricardo sentiu uma pontada de algo que poderia ter sido remorso, mas a voz de Vivian ecoava em sua mente. "Escolha, Ricardo. Ou elas ou eu. Não posso fingir que aceito suas bastardas para sempre. Meninas, o papai promete que vai ser divertido", insistiu, carregando Ana Clara no colo e colocando-a dentro do barco. "Vejam, tem até um espacinho confortável para vocês se sentarem." Ana Luísa relutantemente permitiu que o pai a colocasse ao lado da irmã. As duas se aconchegaram uma na outra, seus olhos grandes e assustados, observando a água ao redor do barco. "Agora segurem firme nas bordas", instruiu Ricardo, começando a empurrar a embarcação para longe da margem. "E lembrem-se, vocês são as meninas mais corajosas do mundo." Suas palavras soaram como uma despedida final, carregadas de uma emoção que ele tentava desesperadamente suprimir, enquanto o barco furado começava sua jornada fatal, rio abaixo. O barco deslizou suavemente pelas águas calmas, afastando-se da margem com uma tranquilidade enganosa. Ana Clara e Ana Luísa, ainda sem compreender o perigo real da situação, bateram palmas e riram quando sentiram o movimento da embarcação na água. Para elas, tudo aquilo parecia realmente uma brincadeira diferente, como o pai havia prometido. "Olha, Ana Clara, estamos voando na água", exclamou Ana Luísa, apontando para os pequenos redemoinhos que se formavam ao redor do barco. "É como se fôssemos sereias", respondeu a irmã, inclinando-se para tocar a superfície líquida com os dedos pequenos. Ricardo permaneceu na margem, observando as filhas se afastarem. Sua respiração estava irregular.
e ele limpava constantemente o suor das mãos no tecido, caro da calça social. Uma parte minúscula de sua consciência gritava para que corresse atrás do barco, mas ele se forçou a permanecer imóvel. Papai, papai, olha como é divertido, gritou Ana Clara, acenando energicamente para o pai. O homem acenou de volta, mas seu sorriso era forçado e seus olhos revelavam uma angústia que ele tentava desesperadamente esconder. Cada grito de alegria das meninas era como uma punhalada em seu peito, mas ele se lembrava das palavras duras de Vivian. Elas são obstáculos, Ricardo. Obstáculos que impedem nossa felicidade completa. Conforme o barco se distanciava da margem, a correnteza do rio começou a exercer sua força silenciosa. O que parecia água parada na superfície escondia uma corrente subterrânea poderosa que puxava qualquer objeto em direção à parte mais profunda do canal. Ricardo sabia disso. Havia estudado cuidadosamente a geografia local durante suas 2 semanas de planejamento. Inicialmente, as gêmeas não perceberam que estavam sendo levadas pela corrente. Continuavam brincando, criando histórias imaginárias sobre peixes dourados e castelos subaquáticos. Ana Luísa cantarolava uma música que a mãe costumava cantar na hora de dormir, enquanto Ana Clara tentava pescar com as mãos pequenas. Foi Ana Luísa quem primeiro notou que algo estava errado. Ana Clara, por que o papai está ficando tão pequenininho? Perguntou, apontando para a figura distante de Ricardo na margem. Ana Clara olhou para trás e viu que realmente estavam muito longe da terra. Subitamente, a brincadeira não parecia mais tão divertida. "Papai, volta aqui!" gritou, começando a sentir os primeiros sinais de medo. "Queremos voltar, papai!" Juntou-se Ana Luísa, sua voz adquirindo um tom de pânico. Ricardo, mesmo à distância, podia ouvir os gritos das filhas, mudando de alegria para desespero. Ele cerrou os punhos, forçando-se a não reagir. "É para o bem de todos", murmurou para si mesmo, repetindo as palavras que Vivian havia plantado em sua mente. No barco, as meninas começaram a notar que seus pés estavam molhados. Ana Clara olhou para baixo e viu pequenas poças de água se formando no fundo da embarcação. "Ana Luísa, tem água entrando!" exclamou, sua voz revelando pânico crescente. "O barco está se enchendo!" gritou Ana Luísa, tentando tirar a água com as mãos pequenas. Os buracos no casco, que Ricardo havia notado, mas ignorado propositalmente, começavam a permitir a entrada da água conforme a pressão aumentava. O que eram apenas pequenos gotejamentos na margem rasa se transformaram em jatos constantes quando o barco atingiu águas mais profundas. As gêmeas tentaram tapar os buracos com as mãos, mas era impossível. Para cada buraco que uma conseguia cobrir, outros 2 permitiam a entrada de mais água. Seus vestidos amarelos começaram a ficar encharcados e o peso da água tornava seus movimentos mais difíceis. "Papai! Papai! Socorro!" gritaram em uníssono, suas vozes ecoando pela extensão do rio. Ricardo, na margem, ouviu os gritos desesperados, mas se virou de costas, caminhando em direção à caminhonete. Cada passo era uma luta contra seus próprios instintos paternais, mas ele se forçou a continuar. "Não posso olhar para trás", murmurou. "Se eu olhar, não vou conseguir ir embora." No barco, o nível da água subia rapidamente. As meninas se abraçaram, tremendo de frio e terror. Ana Clara chorava copiosamente enquanto Ana Luísa tentava ser corajosa, mas suas lágrimas também começavam a cair. "Quero a mamãe", soluçou. "Ana Clara, eu também quero a mamãe", respondeu Ana Luísa, apertando a irmã contra si. A correnteza as levava cada vez mais longe, em direção a uma curva do rio, onde a vegetação se tornava mais densa e selvagem. O barco, agora com quase 10 centímetros de água no fundo,
balançava perigosamente a cada movimento das crianças apavoradas. Do outro lado do rio, Trovão havia começado a galopar nervosamente ao longo da margem, seus relinchos altos cortando o ar matinal. O cavalo havia presenciado toda a cena e sua agitação extrema finalmente chamou a atenção de Antônio, que saiu correndo de casa para ver o que estava perturbando tanto seu companheiro. O que o pescador viu quando chegou à margem o deixou horrorizado. Antônio correu até a margem, seguindo os relinchos desesperados de Trovão. O que viu o deixou completamente paralisado. Duas crianças pequenas em um barco que claramente estava afundando, sendo levadas pela correnteza rio abaixo. Seus gritos de socorro ecoavam pela água, mas não havia sinal do adulto responsável por elas. "Meu Deus do céu!" exclamou o pescador, passando as mãos pelos cabelos grisalhos. "De onde vieram essas crianças?" Trovão galopava de um lado para outro na margem, claramente agitado. O cavalo relinchava alto, como se tentasse se comunicar com as meninas à distância, ou talvez alertar seu dono sobre a urgência da situação. Seus olhos escuros estavam fixos no barco que se afastava rapidamente. Antônio olhou ao redor, procurando por algum adulto, algum responsável pelas crianças. Do outro lado do rio, conseguiu vislumbrar uma figura masculina caminhando em direção a um veículo, mas a distância era grande demais para ter certeza se havia alguma conexão com as meninas em perigo. "Ei! Ei!" gritou Antônio, acenando os braços para chamar a atenção do homem distante. "Tem crianças no rio!" Ricardo ouviu o grito vagamente, mas não se virou. Seus passos se aceleraram em direção à caminhonete, cada fibra de seu ser lutando contra o impulso de olhar para trás. Ele sabia que se visse as filhas uma última vez, não conseguiria completar seu plano terrível. No rio, a situação das gêmeas se deteriorava rapidamente. A água no barco já chegava aos seus joelhos, e elas não conseguiam mais se manter em pé. Sentadas no fundo da embarcação, abraçadas uma na outra, elas continuavam gritando por ajuda, com suas vozes infantis cada vez mais fracas. "Ana Luísa, estou com muito medo", choramingou Ana Clara, seus pequenos dentes batendo de frio. "Eu também, mas temos que ser corajosas", respondeu a irmã, tentando manter a calma, apesar do terror que sentia. "Alguém vai nos ajudar." Trovão, percebendo que seu dono parecia hesitante ou confuso sobre o que fazer, tomou uma decisão que surpreendeu até mesmo Antônio. O cavalo se dirigiu diretamente para a margem e, sem qualquer hesitação, mergulhou nas águas do rio. "Trovão! Não!" gritou Antônio alarmado. "A correnteza é muito forte." Mas o cavalo já estava nadando com determinação em direção ao barco que afundava. Suas patas poderosas cortavam a água com eficiência e sua cabeça branca permanecia erguida, focada no objetivo. Era como se o animal compreendesse exatamente a gravidade da situação e tivesse decidido agir quando os humanos falharam. Antônio ficou dividido entre seguir Trovão para ajudá-lo e correr para buscar sua própria canoa. A embarcação estava do outro lado de sua propriedade, e o tempo que levaria para buscá-la poderia ser crucial. Decidiu confiar nos instintos de seu companheiro e correu para pegar a canoa. Enquanto isso, as meninas no barco perceberam a aproximação do cavalo branco. Inicialmente, ficaram ainda mais assustadas. Era um animal grande e desconhecido vindo em sua direção, mas algo nos olhos gentis de Trovão as tranquilizou instintivamente. "Olha, Ana Clara, um cavalo na água!" exclamou Ana Luísa momentaneamente, esquecendo seu medo. "Ele é bonito", sussurrou Ana Clara, estendendo a mão pequena em direção ao animal que se aproximava.
Trovão chegou ao barco quando a água dentro da embarcação atingiu um nível perigoso. Com uma inteligência que beirava o milagroso, o cavalo posicionou-se ao lado do barco e começou a empurrá-lo com o focinho em direção à margem mais próxima. As meninas sentiram o barco mudar de direção e compreenderam que o cavalo estava tentando salvá-las. Elas se agarraram às bordas da embarcação, enquanto Trovão usava toda a sua força para lutar contra a correnteza. "O cavalinho está nos ajudando!" gritou Ana Clara, uma fagulha de esperança iluminando seus olhos assustados. "Ele é um cavalo herói!" concordou Ana Luísa, acariciando o pescoço molhado do animal quando ele se aproximou da lateral do barco. Antônio, correndo de volta com sua canoa nos ombros, viu a cena extraordinária. Seu cavalo havia conseguido parar o movimento rio abaixo do barco e estava lentamente empurrando-o em direção à margem segura. Era um espetáculo de coragem e determinação que o deixou profundamente emocionado. "Isso, meu velho, traz elas para cá!" gritou o pescador, colocando sua canoa na água para se juntar ao esforço de resgate. Do outro lado do rio, Ricardo finalmente ligou o motor da caminhonete. O som do motor abafou os últimos gritos das filhas, permitindo que ele partisse sem ouvir se o plano havia funcionado. Enquanto se afastava, uma única lágrima rolou por seu rosto, mas ele a enxugou rapidamente. "É para o bem de todos", repetiu como um mantra, pisando fundo no acelerador. Mas Trovão tinha outros planos para aquelas duas pequenas vidas, e sua determinação heróica estava prestes a transformar uma tragédia certa em um milagre de sobrevivência. Trovão lutava contra a correnteza com uma determinação que impressionava até mesmo Antônio, que conhecia bem a força e a inteligência de seu companheiro. O cavalo posicionou-se estrategicamente ao lado do barco que afundava, usando seu corpo como uma barreira contra a força da água, enquanto empurrava a embarcação em direção à margem segura. As gêmeas, ainda abraçadas no fundo do barco encharcado, observavam fascinadas a dedicação do animal. Ana Clara estendia a mão pequena para tocar a crina molhada de Trovão, enquanto Ana Luísa sussurrava palavras de encorajamento como se o cavalo pudesse compreendê-las. "Vamos, cavalinho bonito, você consegue!" murmurava Ana Luísa, sua voz fraca, mas cheia de esperança. Antônio remava furiosamente em sua canoa, aproximando-se do grupo. Suas mãos experientes cortavam a água com precisão, seus músculos queimando com o esforço, mas movido por uma urgência que ia além da razão. 20 metros, 15, 10. "Segurem firme, meninas. Estou chegando!" gritou o pescador, sua voz carregada de determinação. Quando finalmente alcançou o barco, Antônio viu de perto o estado das crianças, encharcadas, tremendo de frio e terror, mas milagrosamente vivas. Seus vestidos amarelos estavam colados ao corpo pequeno, e seus olhos grandes refletiam uma mistura de medo e alívio ao ver um adulto finalmente vindo em seu socorro. "Não tenham medo, eu vou tirar vocês daí", disse Antônio com voz gentil, estendendo os braços para pegar Ana Clara primeiro. A menina hesitou por um momento, olhando para a irmã e depois para o estranho que oferecia ajuda. Mas algo no rosto bondoso do pescador a tranquilizou, e ela permitiu que ele a pegasse no colo, transferindo-a para sua canoa segura. "Agora você, pequena", disse Antônio para Ana Luísa, que se agarrava às bordas do barco que estava quase completamente submerso. "E o cavalinho?", perguntou Ana Luísa, preocupada com Trovão, que continuava na água ao lado deles. "Ele é um excelente nadador, não se preocupe", tranquilizou Antônio, puxando também a segunda menina para a segurança de sua embarcação. Com as duas crianças finalmente em segurança,
Antônio remou rapidamente em direção à margem, seguido de perto por Trovão, que nadava ao lado da canoa, como um guardião vigilante. O barco furado finalmente sucumbiu completamente às águas, desaparecendo sob a superfície com um gorgolejo final que marcava o fim da tentativa de homicídio de Ricardo. Ao chegarem à terra firme, Antônio carregou as meninas para fora da água, colocando-as na grama macia da margem. Elas se abraçaram imediatamente, tremendo violentamente do frio e do choque. Trovão saiu da água balançando sua crina branca e se aproximou das crianças, como se quisesse verificar pessoalmente se estavam bem. "Vocês estão seguras agora", disse Antônio, tirando sua camisa seca para envolver as meninas. "Mas me digam, onde estão seus pais? Quem trouxe vocês até aqui?" Ana Clara e Ana Luísa se entreolharam, suas mentes infantis tentando processar o que havia acontecido. A experiência traumática havia sido confusa demais para que conseguissem explicar claramente. "O papai trouxe a gente", disse Ana Clara, com voz pequena. "Ele disse que ia ser divertido", acrescentou Ana Luísa, começando a chorar novamente. "E onde está seu papai agora?" perguntou Antônio, olhando ao redor e notando que não havia nenhum adulto na área. "Ele foi embora", respondeu Ana Clara, apontando vagamente na direção onde haviam visto Ricardo pela última vez. "Ele foi embora e deixou vocês sozinhas." "No barco?" perguntou Antônio, uma suspeita terrível começando a se formar em sua mente. As meninas assentiram, seus olhos grandes cheios de confusão e mágoa. Não compreendiam por que o pai havia ido embora, por que as havia deixado sozinhas em um barco que estava se enchendo de água. Para suas mentes inocentes, talvez fosse realmente uma brincadeira que havia dado errado. Antônio sentiu uma raiva, crescendo em seu peito. Como pai em potencial que nunca pôde ser, a ideia de alguém abandonar crianças pequenas em uma situação tão perigosa o revoltava profundamente. Mas primeiro precisava cuidar das meninas que estavam claramente em estado de choque. "Vamos para casa", disse ele gentilmente, pegando Ana Clara no colo, enquanto Ana Luísa se agarrava à sua perna. "Vou preparar algo quente para vocês beberem e roupas secas." Trovão os seguiu em silêncio, ocasionalmente tocando as meninas suavemente com o focinho, como se quisesse consolá-las. O cavalo parecia compreender que havia salvado 2 vidas, preciosas, e sua postura demonstrava um orgulho silencioso misturado com uma ternura protetora. Enquanto caminhavam em direção à casa simples de Antônio, o pescador não conseguia parar de pensar na situação. 2 crianças pequenas, abandonadas em um barco furado por alguém que deveria protegê-las. A suspeita que crescia em sua mente era tão terrível que ele preferia não acreditar. Mas as evidências estavam ali, molhadas e tremendo em seus braços. Alguém havia tentado matar aquelas 2 anjinhos e apenas a intervenção miraculosa de Trovão havia impedido uma tragédia irreversível. Dentro da casa acolhedora de Antônio, as gêmeas estavam enroladas em toalhas quentes bebendo chá doce que o pescador havia preparado com carinho. Trovão permanecia deitado próximo à lareira, seus olhos atentos nunca se afastando das meninas que havia salvado. Era como se o cavalo tivesse assumido o papel de guardião permanente das crianças. Ana Clara e Ana Luísa começaram a se acalmar com o calor e a segurança da casa simples. As paredes de madeira, decoradas com fotos de Antônio e sua falecida esposa, criavam uma atmosfera familiar que as tranquilizava. Havia algo no jeito gentil do pescador que as fazia sentir protegidas. "Como vocês se chamam, pequenas?" perguntou Antônio, sentando-se numa cadeira baixa para ficar na altura delas. "Eu sou Ana Clara", disse a primeira, apontando para si mesma. "E eu sou Ana Luísa", completou. A segunda, mostrando um sorriso tímido. "Ana Clara e Ana Luísa", repetiu Antônio, memorizando os nomes. "E qual é o nome de vocês de família? O sobrenome?" As meninas se entreolharam confusas.
Com apenas 4 anos, o conceito de sobrenome ainda era nebuloso para elas. Sabiam seus primeiros nomes, mas quando se tratava de identificação completa, dependiam sempre dos adultos. Não sabemos, admitiu Ana Clara, encolhendo os ombros pequenos. Antônio tentou uma abordagem diferente. E o nome do papai de vocês? Como vocês chamam ele? Papai, responderam as duas em uníssono, como se fosse óbvio. O pescador suspirou, percebendo que seria difícil obter informações precisas de crianças tão pequenas. Mas havia algo que o incomodava profundamente sobre toda a situação. Decidiu tentar entender melhor o que havia acontecido. Me contem sobre o passeio de hoje, disse ele suavemente. O papai de vocês disse alguma coisa especial? Ana Luísa franziu o senho, concentrando-se para lembrar. Ele disse que ia ser um passeio que a gente nunca ia esquecer. E que o barquinho ia levar a gente numa grande aventura, acrescentou. Ana Clara, ele entrou no barco com vocês? Perguntou Antônio, embora já suspeitasse da resposta. Não, disse Ana Luísa balançando a cabeça. Ele disse que tinha que ficar na terra, organizando surpresas. E depois ele empurrou o barco para longe da terra, continuou Ana Clara, sua voz ficando mais baixa com a lembrança. Antônio sentiu um frio no estômago. A cada detalhe que as meninas revelavam, mais clara ficava a terrível verdade. Aquele homem havia abandonado deliberadamente suas filhas pequenas em um barco que sabia estar furado. Não foi um acidente, foi uma tentativa de homicídio. E o papai ficou lá na terra quando vocês foram embora? Insistiu Antônio, precisando confirmar suas suspeitas. Ficou, confirmou Ana Luísa. A gente gritou para ele, mas ele não veio. Ele foi embora no carro grande, acrescentou Ana Clara, suas palavras inocentes revelando a monstruosidade do ato paterno. Antônio se levantou abruptamente, caminhando até a janela para controlar sua raiva crescente. Como alguém podia fazer isso com suas próprias filhas? Crianças tão pequenas, tão indefesas, que confiavam cegamente no pai que deveria protegê-las acima de tudo. Trovão levantou a cabeça, sentindo a agitação de seu dono. O cavalo se aproximou de Antônio e tocou seu ombro gentilmente com o focinho, como se quisesse consolá-lo ou lembrar que havia conseguido salvar as meninas a tempo. Você fez a coisa certa, meu velho, murmurou Antônio, acariciando o pescoço do cavalo. Se não fosse por você... Ele não conseguiu completar a frase. A ideia do que teria acontecido se Trovão não tivesse agido era terrível demais para contemplar. Naquele momento, Antônio tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Não podia simplesmente entregar aquelas crianças de volta para um homem que havia tentado matá-las. Precisava protegê-las, mas também precisava de ajuda para lidar com uma situação legal tão complexa. Meninas, disse ele, voltando-se, para elas com determinação. Vocês vão ficar aqui comigo por enquanto, está bem? Até eu descobrir como encontrar alguém da família de vocês que possa cuidar direito. E o Trovão vai ficar também? Perguntou Ana Clara, estendendo a mão para o cavalo. Claro que sim, respondeu Antônio, sorrindo pela primeira vez desde o resgate. Trovão é o herói de vocês. Ele sempre vai estar aqui para proteger. As gêmeas trocaram olhares e sorriram, sentindo-se seguras pela primeira vez desde que haviam sido colocadas no barco furado. Não compreendiam completamente o que havia acontecido, mas sabiam instintivamente que estavam em lugar seguro. Antônio, porém, sabia que os desafios estavam apenas começando. Em algum lugar por aí, um homem perigoso acreditava ter se livrado de suas filhas para sempre. E quando descobrisse que elas haviam sobrevivido, certamente tentaria algo mais drástico. O pescador olhou para as duas meninas que dormitavam abraçadas no sofá, protegidas pelo olhar vigilante de Trovão.
Ele havia se tornado, sem planejar, o guardião de duas vidas preciosas e estava disposto a lutar contra qualquer um que tentasse machucá-las novamente. A batalha pela vida e segurança de Ana Clara e Ana Luísa estava apenas começando. 3 dias se passaram desde o resgate e a rotina pacata de Antônio havia se transformado completamente. As gêmeas trouxeram vida nova para sua casa silenciosa, enchendo-a com risadas infantis e perguntas curiosas sobre tudo ao redor. Ana Clara e Ana Luísa haviam se adaptado rapidamente à presença gentil do pescador e à companhia protetora de Trovão. Durante esses dias, Antônio tentou discretamente obter mais informações sobre a identidade das meninas, mas sem sucesso. Elas sabiam apenas seus primeiros nomes e falavam vagamente sobre uma mamãe que estava longe. O pescador começou a considerar procurar as autoridades locais, mas hesitava, temendo que as crianças fossem devolvidas ao homem que havia tentado matá-las. Naquela manhã de quinta-feira, enquanto preparava o café da manhã para as meninas, Antônio ouviu o som distante de motores se aproximando. Não era comum haver movimento naquela região isolada, especialmente tão cedo. Trovão, que pastava próximo à casa, levantou a cabeça abruptamente, suas orelhas atentas aos sons que se aproximavam. "Meninas, fiquem aqui dentro brincando", instruiu Antônio, tentando manter a voz calma. "Não saiam de casa, está bem?" Ana Clara e Ana Luísa, que brincavam com alguns brinquedos improvisados que Antônio havia feito com madeira, assentiram obedientemente. Nos últimos dias, elas haviam aprendido a confiar completamente no pescador bondoso que as acolhera. Antônio saiu para a varanda e viu 2 caminhonetes pretas se aproximando pela estrada de terra. Os veículos eram caros e destoavam completamente da simplicidade rural da região. Quando pararam em frente à sua propriedade, 4 homens desceram, todos vestidos de forma urbana e com expressões sérias. Trovão galopou imediatamente para perto de Antônio, posicionando-se entre seu dono e os visitantes indesejados. O cavalo demonstrava clara agitação, como se pressentisse perigo. "Bom dia", disse o homem que parecia liderar o grupo. Um sujeito alto e magro com óculos escuros. "Estamos procurando 2 crianças que se perderam na região há alguns dias." Antônio sentiu seu coração acelerar, mas manteve a expressão neutra. "Crianças perdidas? Não vi nenhuma criança por aqui." 2 meninas gêmeas de cerca de 4 anos, continuou o homem, estudando a reação de Antônio. "Elas estavam com o pai num passeio de barco e se perderam no rio. A família está desesperada." "Que tragédia", respondeu Antônio, escolhendo suas palavras cuidadosamente. "Mas como disse, não vi nenhuma criança. Esta região é muito isolada." Um dos outros homens se aproximou, sua postura intimidadora. "Senhor, temos informações de que alguém pode ter visto 2 crianças na área do rio nos últimos dias. Seria possível darmos uma olhada em sua propriedade?" Antônio sentiu uma gota de suor escorrer pelas costas. Esses homens não pareciam policiais ou bombeiros em uma busca legítima. Havia algo sinistro em suas maneiras, algo que confirmava suas piores suspeitas sobre as verdadeiras intenções em relação às meninas. "Não tenho nada a esconder", disse ele, tentando ganhar tempo. "Mas também não gosto de estranhos invadindo minha propriedade sem autorização oficial. Vocês têm alguma identificação?" O líder do grupo sorriu friamente. "Somos investigadores particulares contratados pela família. Não precisamos de autorização oficial para fazer perguntas." Trovão começou a andar nervosamente, seus cascos batendo no chão de forma ritmada. O cavalo claramente não gostava daqueles homens e sua agitação estava aumentando a cada momento. "Olha só", disse outro homem, apontando para o cavalo. "Que animal bonito!
Aposto que ele conhece bem toda a região, não é? Cavalos têm memória excelente. A ameaça implícita na observação não passou despercebida por Antônio. Eles estavam insinuando que sabiam que Trovão havia presenciado algo importante. Meu cavalo é apenas um animal de companhia, respondeu Antônio firmemente. E agora, se me dão licença, tenho trabalho a fazer. Ele se virou para entrar em casa, mas o líder do grupo o chamou novamente. Senhor, tenho certeza de que o senhor compreende a gravidade da situação. 2 crianças pequenas perdidas, numa região perigosa como esta. Qualquer informação, por menor que seja, poderia salvar suas vidas. Antônio parou na porta, sentindo o peso do olhar dos homens sobre si. Dentro de casa, podia ouvir os sussurros baixos de Ana Clara e Ana Luísa, que provavelmente haviam percebido a tensão na voz dos adultos. Se eu soubesse de alguma coisa sobre crianças perdidas, disse ele lentamente, com certeza informaria as autoridades competentes. Bombeiros, polícia, pessoas de verdade encarregadas de encontrar crianças desaparecidas. O silêncio que se seguiu foi tenso e carregado de ameaças não verbalizadas. Antônio podia sentir que esses homens não eram o que pareciam ser, e sua presença ali confirmava que as gêmeas estavam realmente em perigo mortal. Muito bem, disse finalmente o líder, colocando os óculos escuros no lugar. Mas estaremos na região por mais alguns dias. Se o senhor se lembrar de alguma coisa, qualquer coisa, seria bom nos informar. Eles voltaram para os veículos, mas antes de partir, o último homem se virou e olhou diretamente para a janela da casa onde uma pequena sombra havia se movido rapidamente para trás da cortina. Antônio percebeu o olhar e sentiu um calafrio. Eles sabiam. De alguma forma, esses homens sabiam que as meninas estavam ali, e agora era apenas uma questão de tempo antes que voltassem com um plano mais agressivo. Quando os veículos finalmente se afastaram, levantando uma nuvem de poeira na estrada, Antônio entrou rapidamente em casa. Ana Clara e Ana Luísa o esperavam com expressões preocupadas. Quem eram os homens maus? Perguntou Ana Luísa, que havia espiado pela janela. A pergunta inocente confirmou os piores temores de Antônio. Mesmo sendo tão pequenas, as meninas haviam instintivamente identificado aqueles homens como uma ameaça. A 300 quilômetros de distância, Marina Santos estava sentada ao lado da cama de sua mãe no hospital, quando seu telefone tocou. Pela 10ª vez naquele dia. O nome de Ricardo aparecia na tela, mas ela havia decidido não atender mais suas ligações. Nos últimos 3 dias, ele havia se tornado estranhamente insistente, perguntando constantemente sobre seus planos de retorno. Marina, você precisa atender essa ligação, disse sua irmã, Carla, que havia chegado para ajudar com os cuidados. Da mãe, ele está ligando desde ontem. Pode ser algo importante sobre as meninas. Marina suspirou e finalmente atendeu o telefone. Oi, Ricardo. Desculpa não ter atendido antes, mas a situação aqui está complicada. Marina! A voz de Ricardo soava desesperada, quase histérica. Você precisa voltar agora. Aconteceu algo terrível com as meninas. O sangue de Marina gelou. O que você quer dizer? O que aconteceu com Ana Clara e Ana Luísa? Elas se perderam, gaguejou Ricardo. Levei elas para um passeio no rio e houve um acidente. O barco virou e elas desapareceram na água. Marina sentiu o mundo girar ao redor dela. Suas pernas ficaram fracas e ela teve que se apoiar na cadeira. Como assim desapareceram? Onde você estava? Por que não estava com elas no barco? Eu estava na margem preparando outras coisas. Mentiu Ricardo, sua história ensaiada soando falsa. Foi muito rápido. O barco se afastou e quando percebi... Você deixou 2 crianças de 4 anos sozinhas em um barco? A voz de Marina subiu de tom,
atraindo a atenção de outros familiares no corredor do hospital. Como você pôde fazer uma coisa dessas? Foi um acidente, Marina. Você acha que eu faria algo para machucar minhas próprias filhas? A indignação forçada na voz de Ricardo não conseguia esconder sua culpa. Marina começou a chorar incontrolavelmente. Onde elas estão agora? Os bombeiros encontraram elas? Você chamou a polícia? Estou com uma equipe de busca particular, respondeu Ricardo rapidamente. Profissionais muito competentes. Não quis envolver a polícia ainda para evitar complicações. Complicações? Marina gritou. Minhas filhas desapareceram e... Você está preocupado com complicações? Estou voltando agora mesmo. Não, Marina, é melhor você ficar aí cuidando da sua mãe. Eu resolvo tudo aqui. Quando houver notícias, eu te ligo. Mas Marina já havia desligado o telefone. Suas mãos tremiam enquanto ela guardava suas coisas rapidamente. Carla a observava com preocupação crescente. O que aconteceu? O que houve? Com as meninas? Elas desapareceram, disse Marina entre soluços. Ricardo diz que houve um acidente no rio. Preciso voltar agora. Calma, Marina, disse Carla, pegando sua irmã pelos ombros. Vamos pensar com clareza. Isso não faz sentido. Ricardo é muitas coisas, mas nunca foi de levar as meninas para lugares perigosos. Marina parou de arrumar a bolsa e olhou para a irmã. Carla tinha razão. Em todos os anos que ela conhecia Ricardo, ele sempre havia sido extremamente cauteloso, com atividades ao ar livre. Sempre dizia que preferia deixar as aventuras para quando as meninas fossem mais velhas. Por que ele levaria elas para um passeio de barco? Murmurou Marina, começando a perceber as inconsistências na história. Ele tem medo de água. Nunca nem aprendeu a nadar direito. E por que não chamou a polícia imediatamente? Acrescentou Carla. Quando uma criança desaparece, a primeira coisa que qualquer pai faz é chamar as autoridades. As duas irmãs se entreolharam. Uma suspeita terrível começando a se formar entre elas. Marina conhecia Ricardo há anos, sabia de suas ambições, de sua obsessão com status social. Recentemente, ele havia se casado com uma mulher da alta sociedade que nunca havia demonstrado carinho pelas meninas. Carla, disse Marina com voz temorosa, você acha que ele seria capaz de... Não queremos pensar nisso agora, interrompeu Carla, mas seu rosto estava pálido. Vamos para lá. Precisamos ver a situação com nossos próprios olhos. Marina terminou de arrumar suas coisas em poucos minutos. Explicou rapidamente à equipe médica que precisava viajar devido a uma emergência familiar e que Carla ficaria responsável pela mãe. Durante as 5 horas de viagem de volta, Marina não conseguiu parar de pensar. Cada quilômetro rodado aumentava suas suspeitas. Por que Ricardo parecia mais nervoso que desesperado? Por que insistia para que ela não voltasse? Por que não envolvia a polícia? Quando finalmente chegou à cidade, Marina foi diretamente para a casa de Ricardo. Encontrou-o no escritório, ao telefone com alguém, falando em voz baixa. Quando a viu, ele ficou visivelmente nervoso. Marina, não esperava que você voltasse tão rápido. Onde exatamente aconteceu o acidente? Perguntou ela diretamente, sem preâmbulos. Quero ir ao local. Não é uma boa ideia, disse Ricardo rapidamente. É muito perturbador. Além disso, minha equipe de busca está trabalhando lá. Sua equipe de busca? Marina franziu o senho. Quem são essas pessoas? Por que não os bombeiros ou a polícia? Ricardo hesitou, percebendo que havia se contradito. São investigadores particulares, mais eficientes que as autoridades locais. Marina o encarou fixamente, vendo através de suas mentiras pela primeira vez. Ricardo, me olhe nos olhos e me diga a verdade. O que realmente aconteceu com minhas filhas?
O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo desviou o olhar, incapaz de sustentar o peso do questionamento direto. Naquele momento, Marina soube que suas piores suspeitas eram verdadeiras. Suas filhas não haviam se perdido em um acidente. Elas haviam sido vítimas de algo muito mais sinistro, e o homem que deveria protegê-las, acima de tudo, era o responsável por seu desaparecimento. De volta à casa de Antônio, a tensão era palpável. O pescador havia passado a noite anterior planejando como proteger as gêmeas, sabendo que os homens ameaçadores retornariam em breve. Ana Clara e Ana Luísa dormiam tranquilas no quarto improvisado que ele havia preparado, inconscientes do perigo que as rondava. Trovão permanecia alerta na varanda, seus sentidos aguçados captando qualquer movimento suspeito na região. O cavalo havia se tornado um verdadeiro guardião, patrulhando constantemente os arredores da propriedade. Naquela manhã, Antônio decidiu procurar ajuda. Conhecia João Ribeiro, um vizinho que morava a 2 quilômetros rio acima, um homem de confiança que sempre havia sido solidário com a comunidade local. Se alguém podia ajudá-lo a proteger as meninas, seria João. Meninas, vocês vão ficar aqui com o Trovão, enquanto o tio Antônio vai conversar com um amigo, explicou ele, ajudando-as a se vestir com roupas que havia improvisado com tecidos limpos. O senhor vai demorar? Perguntou Ana Clara, segurando a mão de Ana Luísa instintivamente. Não, pequena. E se alguém vier aqui, vocês se escondem atrás da casa e ficam bem quietinhas até eu voltar, combinado? As meninas assentiram seriamente. Nos últimos dias, haviam aprendido que certas situações exigiam obediência absoluta, mesmo sem compreender completamente os motivos. Antônio montou em Trovão e partiu em direção à propriedade de João. O cavalo galopava com urgência, como se compreendesse a importância da missão. A paisagem rural passava rapidamente, mas Antônio não conseguia apreciar a beleza matinal devido à preocupação constante. João Ribeiro estava consertando uma cerca quando viu Antônio se aproximar. Homem de 60 anos, trabalhador rural a vida toda, ele possuía a sabedoria prática de quem enfrentara muitas dificuldades e sempre se orgulhara de ajudar os vizinhos em momentos difíceis. Antônio, que visita inesperada, cumprimentou. João, limpando as mãos sujas na camisa. Pelo jeito que você está cavalgando, deve ser algo importante. João, preciso da sua ajuda urgente, disse Antônio, desmontando rapidamente. É uma situação muito séria envolvendo 2 crianças, pequenas. Antônio contou toda a história, o resgate no rio, as suspeitas sobre a tentativa de homicídio, a visita dos homens ameaçadores. João ouviu tudo em silêncio, seu rosto endurecendo conforme compreendia a gravidade da situação. Meu Deus, Antônio, murmurou João quando o amigo terminou. Isso é muito mais sério do que imaginava. Essas crianças estão em perigo real. Preciso de ajuda para protegê-las, João. Aqueles homens vão voltar, tenho certeza, e da próxima vez não vão aceitar um não como resposta. João pensou por alguns momentos, depois acenou com determinação. Você fez a coisa certa salvando elas, Antônio, e pode contar comigo para protegê-las. Tem mais uma coisa, continuou Antônio. Preciso entrar em contato com as autoridades reais. Polícia, assistência social. Alguém que possa investigar oficialmente e proteger essas meninas. Conheço o delegado da cidade vizinha, disse João. Homem honesto, pai de família, se explicarmos a situação para ele, tenho certeza de que vai nos ajudar. Naquele momento, ouviram o som distante de motores se aproximando. Antônio e João trocaram olhares preocupados.
Era muito cedo para visitas sociais e a direção do som indicava que os veículos vinham da propriedade de Antônio. Eles voltaram, murmurou Antônio, montando rapidamente em Trovão. Preciso voltar para proteger as meninas. Espera, disse João correndo para dentro de casa. Voltou com uma espingarda de caça e algumas munições. Leva isso. Se eles tentarem alguma coisa violenta, você se defende. Antônio hesitou. Nunca havia sido um homem violento, mas a imagem das gêmeas indefesas em sua casa o fez aceitar a arma. Obrigado, João. Você pode ir até a cidade e avisar o delegado. Já estou indo, confirmou João, correndo para sua própria caminhonete. Segura a situação até eu voltar com reforços. Antônio galopou de volta para casa, com o coração disparando. Trovão corria como nunca antes, parecendo compreender que suas pequenas protegidas estavam em perigo. Quando se aproximaram da propriedade, viram que 2 caminhonetes pretas estavam estacionadas em frente à casa. Antônio desmontou a uma distância segura e se aproximou silenciosamente através da vegetação. Podia ouvir vozes masculinas vindas de dentro de sua casa e o som fez seu sangue ferver. Aqueles homens haviam invadido sua propriedade e estavam ameaçando 2 crianças inocentes. Sabemos que elas estão aqui, dizia uma voz áspera. Encontramos rastros de crianças no quintal, pegadas pequenas na lama. Não sei do que vocês estão falando, respondia uma voz pequena e corajosa que Antônio reconheceu como sendo de Ana Luísa. Seu coração se apertou ao perceber que as meninas não haviam conseguido se esconder a tempo. Estavam sozinhas, com aqueles homens perigosos, enfrentando uma situação que nenhuma criança deveria vivenciar. Antônio verificou a espingarda, certificando-se de que estava carregada. Trovão permaneceu ao seu lado, tenso e pronto para agir. Era hora de proteger suas pequenas protegidas, não importava o preço. Respirando fundo, ele se preparou para enfrentar os homens que haviam invadido sua casa e ameaçavam 2 anjinhos que já haviam sofrido trauma suficiente. A batalha pela segurança de Ana Clara e Ana Luísa estava prestes a começar, e Antônio estava determinado a vencer. Com Trovão ao seu lado e a certeza de que João traria ajuda oficial, o pescador se preparou para o confronto que poderia determinar o destino das 2 crianças que já ocupavam um lugar especial em seu coração. Antônio aproximou-se da própria casa como um intruso, movendo-se silenciosamente entre as árvores. Através da janela, podia ver 4 homens dentro de sua sala, e Ana Clara e Ana Luísa sentadas juntas no sofá, abraçadas e claramente assustadas. A visão das meninas aterrorizadas despertou uma fúria protetora que ele nunca havia sentido. Antes, meninas, vocês vão nos contar onde está o homem que mora aqui, dizia o líder do grupo, agachado na frente das gêmeas. Ele pode estar escondendo vocês, e isso é muito perigoso. O tio Antônio é bom, respondeu Ana Clara com voz temorosa, mas corajosa. Ele nos salvou da água. Salvou da água? O homem trocou olhares significativos com os companheiros. Então vocês se lembram do que aconteceu no rio? Ana Luísa assentiu lentamente. O papai foi embora e deixou a gente no barco furado. A gente gritou, mas ele não voltou. O silêncio que se seguiu foi tenso. Os homens claramente não esperavam que as meninas fossem capazes de articular o que havia acontecido de forma tão clara. Era evidente que Ricardo havia subestimado a capacidade de suas filhas de compreender e relatar a situação. O cavalo branco nos salvou, acrescentou Ana Clara, apontando pela janela onde Trovão podia ser visto à distância. Ele nadou na água e trouxe a gente para a terra. Antônio percebeu que os homens estavam ficando nervosos com as revelações das meninas. Elas eram testemunhas vivas de uma tentativa de homicídio, e suas memórias claras do abandono paterno representavam uma ameaça real para Ricardo. Onde está esse homem que vive aqui?
Insistiu outro capanga, sua paciência claramente esgotada. Não sabemos, respondeu Ana Luísa, e era verdade. As meninas não sabiam onde Antônio havia ido. Nesse momento, Antônio decidiu agir. Não podia permitir que aqueles homens continuassem intimidando duas crianças indefesas em sua própria casa. Ele se aproximou da porta da frente, segurando a espingarda firmemente. "Saiam da minha casa agora mesmo!" gritou Antônio, aparecendo na soleira da porta com a arma apontada. Os homens se viraram rapidamente, alguns alcançando armas próprias. A tensão no ambiente se tornou explosiva, com Ana Clara e Ana Luísa se encolhendo ainda mais no sofá. "Calma, velho", disse o líder, levantando as mãos lentamente. "Só queremos conversar sobre as crianças. Conversarem depois de invadir minha propriedade e aterrorizar duas meninas pequenas?" Antônio manteve a arma firme. "Saiam daqui antes que eu chame a polícia." "A polícia já está a caminho." Mentiu Antônio, esperando que João tivesse conseguido contatar o delegado. "Senhor, o senhor não entende", tentou outro capanga. "Essas crianças foram sequestradas de seus pais. Estamos aqui para levá-las de volta para a família." "Mentira!" gritou Ana Luísa inesperadamente. "O papai é mau. Ele pôs a gente no barco quebrado e foi embora." "O tio Antônio é bom", completou Ana Clara. "Ele cuida da gente." As declarações inocentes, mas devastadoras das meninas mudaram completamente a dinâmica da situação. Era impossível continuar fingindo que se tratava de um resgate legítimo quando as próprias supostas vítimas denunciavam o pai e defendiam seu protetor. Naquele momento, Trovão apareceu na porta atrás de Antônio. O cavalo havia sentido a tensão e viera verificar a situação. Sua presença imponente e protetora adicionou outro elemento intimidador ao confronto. "Esse é o cavalo que nos salvou!" exclamou Ana Clara, encontrando coragem na presença do animal heróico. O líder dos capangas percebeu que a situação havia se complicado irreversivelmente. As meninas eram testemunhas claras demais, suas memórias muito detalhadas. Não seria possível simplesmente levá-las embora sem causar ainda mais problemas para Ricardo. "Isso não vai ficar assim", ameaçou ele, sinalizando para que os outros se retirassem. "Voltaremos." "Estarei esperando", respondeu Antônio firmemente. "E da próxima vez, a polícia também estará." Os homens saíram da casa lentamente, suas expressões revelando frustração e raiva. Antônio manteve a arma apontada até que eles entraram nos veículos e se afastaram pela estrada de terra. Quando finalmente ficaram sozinhos, Ana Clara e Ana Luísa correram para Antônio, abraçando suas pernas com força. Elas tremiam de medo e alívio ao mesmo tempo. "Tio Antônio, eles eram homens maus mesmo", disse Ana Luísa, enterrando o rosto na perna do pescador. "Não queremos ver eles de novo", acrescentou Ana Clara, chorando baixinho. Antônio ajoelhou-se para ficar na altura das meninas, abraçando-as com ternura. "Não se preocupem, pequenas, eu não vou deixar ninguém machucar vocês. Prometido." Trovão se aproximou e tocou gentilmente cada uma das meninas com o focinho, como se quisesse consolá-las e reafirmar sua proteção. O cavalo havia se tornado mais que um animal de estimação. Era um verdadeiro guardião da família improvisada que se formara naquela casa simples. Antônio sabia que aquela não seria a última tentativa de levar as meninas, mas agora tinha certeza absoluta de que estava do lado certo da batalha. Ana Clara e Ana Luísa eram vítimas de uma monstruosidade que ele jamais permitiria que se consumasse. A guerra pela segurança das gêmeas havia começado oficialmente e Antônio estava preparado para lutar até o fim. 2 horas depois do confronto, o som de sirenes ecoou pela região isolada.
João havia conseguido contatar não apenas o delegado, mas também uma equipe da assistência social e uma investigadora especializada em crimes contra crianças. A caravana de veículos oficiais que se aproximou da casa de Antônio trouxe tanto alívio quanto apreensão. Marina havia passado a noite anterior investigando por conta própria. Depois de confrontar Ricardo sobre as inconsistências em sua história, ela decidiu ir até a região do suposto acidente. Foi quando encontrou os policiais que João havia alertado e soube da existência de 2 meninas que haviam sido resgatadas por um pescador local. Agora, ela estava sentada na sala modesta de Antônio, observando suas filhas pela primeira vez. Em uma semana, Ana Clara e Ana Luísa a reconheceram imediatamente, correndo para seus braços com gritos de alegria e alívio. "Mamãe! Mamãe!" choraram as gêmeas em uníssono, agarrando-se a Marina como se temessem que ela desaparecesse novamente. "Minhas princesinhas!" sussurrou Marina, beijando os rostos pequenos e molhados de lágrimas. "Mamãe está aqui agora. Tudo vai ficar bem." A delegada Carla Santos, mulher experiente de 50 anos e mãe de 3 filhos, observava a reunião familiar com emoção contida. Ela havia visto muitos casos difíceis ao longo da carreira, mas a situação das gêmeas a tocava de forma especial. "Senhora Marina", disse a delegada suavemente, "preciso conversar com as meninas sobre o que aconteceu. Sei que é difícil, mas é necessário para garantir a segurança delas." Marina assentiu, embora seu instinto maternal a fizesse querer proteger as filhas de mais questionamentos. "Elas podem falar. São meninas inteligentes." A delegada se ajoelhou na frente de Ana Clara e Ana Luísa, que permaneceram grudadas na mãe, mas olhavam curiosas para a mulher uniformizada. "Olá, meninas. Eu sou a tia Carla da polícia. Vocês podem me contar o que aconteceu no dia do passeio de barco?" Ana Luísa, sempre a mais observadora, olhou para a mãe buscando aprovação. Marina assentiu encorajadoramente. "O papai levou a gente num lugar com árvores e rio", começou Ana Luísa lentamente. "Ele pôs a gente num barco feio e empurrou para longe." "E para onde o papai foi quando empurrou o barco?" perguntou a delegada com cuidado. "Ele foi embora no carro grande", respondeu Ana Clara. "A gente gritou 'papai, papai', mas ele não voltou." "A água entrou no barco pelos buraquinhos", continuou Ana Luísa. "A gente ficou com muito medo." Marina sentia lágrimas correndo por seu rosto enquanto ouvia o relato simples, mas devastador das filhas. A realidade do que Ricardo havia tentado fazer era ainda mais terrível ouvida através das palavras inocentes das meninas. "E quem ajudou vocês?" perguntou a delegada. "O trovão!" exclamaram as 2 juntas, apontando para o cavalo que permanecia próximo à janela. "Trovão é meu cavalo", explicou Antônio, que havia permanecido respeitosamente em silêncio durante o interrogatório. "Ele viu as meninas em perigo e nadou até o barco para salvá-las." A delegada tomou notas detalhadas, documentando cada aspecto do relato. A clareza das memórias das meninas, apesar da pouca idade, fornecia evidências sólidas contra Ricardo. "Senhor Antônio", disse a delegada, "o senhor teve contato com o pai das meninas antes do incidente?" "Sim", confirmou Antônio. "Ele veio aqui há 2 semanas querendo comprar um barco velho que eu tinha. Um barco furado, imprestável, ofereceu 3 vezes o valor que valia." "E o senhor achou estranho?" "Muito. Avisei que o barco não servia nem para pescar, mas ele insistiu. Disse que queria para restaurar como hobby." Marina interrompeu, sua voz carregada de dor e raiva. "Ele planejou tudo. 2 semanas de planejamento para matar nossas próprias filhas." A delegada virou-se para Marina. "Senhora,
Vamos precisar de sua declaração completa sobre o comportamento recente do pai das meninas, especialmente sobre possíveis motivos. Marina respirou fundo, organizando os pensamentos. Ricardo se casou há 6 meses com uma mulher da alta sociedade. Vivian sempre deixou claro que não aceitava as meninas, que elas eram bagagem do passado. Recentemente ele andava muito estressado, dizendo que precisava fazer escolhas difíceis. As meninas atrapalhavam a nova vida dele, murmurou Antônio, sua voz carregada de repulsa. Naquele momento, Ana Clara se levantou do colo da mãe e caminhou até Antônio. Com seus 4 anos de idade, ela não compreendia completamente as implicações legais da situação, mas sabia reconhecer bondade. Tio Antônio, disse ela, segurando a mão grande e calejada do pescador. O senhor vai continuar cuidando da gente? A pergunta inocente tocou todos os presentes. Antônio ajoelhou-se para ficar na altura da menina, suas emoções quase dominando sua voz. Pequena, sua mamãe está aqui agora. Ela que vai cuidar de vocês, respondeu ele com ternura. Mas o senhor pode ser nosso vovô? Perguntou Ana Luísa, juntando-se à conversa. A gente não tem vovô. Marina olhou para Antônio com gratidão profunda. Senhor Antônio, não sei como agradecer o que fez por minhas filhas. O senhor literalmente salvou suas vidas. Não foi só eu, disse Antônio, olhando para Trovão. Foi principalmente ele. Trovão é quem merece o crédito pelo resgate. A delegada fechou seu bloco de notas, satisfeita com as evidências coletadas. Temos material suficiente para prender Ricardo Monteiro imediatamente. Tentativa de homicídio. Qualificado contra menores sob sua guarda. Marina abraçou as filhas mais forte, finalmente permitindo-se sentir alívio. A verdade havia sido revelada. As meninas estavam seguras, e o homem que tentara destruir suas vidas inocentes finalmente enfrentaria as consequências de seus atos monstruosos. A jornada terrível havia chegado ao fim, mas uma nova história, de família, proteção e amor verdadeiro, estava apenas começando. 3 dias depois, Ricardo Monteiro foi encontrado em seu escritório luxuoso, tentando destruir documentos que comprovavam a compra do barco furado. A prisão foi rápida e eficiente. Quando os policiais chegaram, ele estava no telefone com Vivian, planejando uma viagem internacional para esquecer a tragédia das filhas perdidas. No tribunal, 2 semanas após sua prisão, Ricardo enfrentou finalmente as consequências de seus atos. Marina estava presente, assim como Antônio, que havia sido chamado como testemunha principal. Ana Clara e Ana Luísa ficaram sob os cuidados de uma psicóloga infantil durante o julgamento, mas suas declarações gravadas foram apresentadas como evidência crucial. O promotor, um homem experiente chamado Dr. Henrique Moura, apresentou o caso com precisão clínica. Senhores jurados, temos diante de nós um dos crimes mais hediondos que esta corte já julgou. Um pai que deliberadamente tentou assassinar suas próprias filhas de 4 anos de idade. As evidências eram esmagadoras. O depoimento de Antônio sobre a compra suspeita do barco, as declarações das meninas sobre o abandono, os registros telefônicos mostrando que Ricardo não havia chamado autoridades e, principalmente, o testemunho de Marina sobre as pressões de Vivian para resolver o problema das crianças. Quando chegou sua vez de depor, Ricardo tentou manter sua versão original. Foi um acidente terrível. Jamais faria mal às minhas filhas. Mas o promotor estava preparado. Senhor Monteiro, por que o senhor comprou especificamente um barco furado? Por que pagou 3 vezes o valor de mercado por uma embarcação que o próprio vendedor disse estar imprestável? Ricardo hesitou, sua confiança vacilando. Eu queria restaurá-lo. Restaurar um barco que o senhor colocou suas filhas dentro no mesmo dia da compra? Sem fazer nenhum
Reparo? O silêncio de Ricardo foi ensurdecedor. Marina foi chamada para depor, e sua emoção controlada impressionou toda a corte. Minhas filhas confiavam nele completamente. Quando Ana Luísa me disse, o papai foi embora e deixou a gente, ela não compreendia que estava descrevendo uma tentativa de assassinato. Para ela, era apenas confusão sobre por que o pai havia partido. Antônio também prestou depoimento. Sua honestidade simples, contrastando fortemente com as mentiras elaboradas de Ricardo. Senhor juiz, quando vendi aquele barco, avisei que não servia nem para pescar. Qualquer pessoa responsável jamais colocaria crianças pequenas numa embarcação daquelas. O momento mais impactante do julgamento veio quando as gravações das declarações das meninas foram reproduzidas. Suas vozes infantis, inocentes, mas claras, descrevendo o abandono paterno, tocaram profundamente todos os presentes. O papai pôs a gente no barco e foi embora. Ecoava a voz de Ana Clara pela sala silenciosa. A gente gritou, mas ele não voltou. Quando Vivian foi chamada para depor, sua participação indireta no crime ficou evidente. Sob interrogatório, ela admitiu ter pressionado Ricardo constantemente sobre resolver a situação das bastardas, mas negou saber de seus planos específicos. Eu apenas disse que não podia continuar fingindo que aceitava aquelas crianças, declarou ela friamente. Um homem da posição de Ricardo não deveria ter complicações do passado atrapalhando seu futuro. Suas palavras causaram indignação visível no júri e na galeria. O advogado de defesa tentou argumentar que Ricardo havia sofrido um colapso nervoso devido às pressões sociais, mas as evidências de premeditação eram irrefutáveis. A compra antecipada do barco furado, o planejamento de 2 semanas, a escolha de um local isolado, tudo apontava para um crime calculado friamente. No momento final do julgamento, quando o juiz perguntou se Ricardo tinha algo a dizer, ele finalmente quebrou. Vendo Marina na galeria, lembrou-se das filhas que quase havia matado, e a magnitude de seus atos finalmente o atingiu. Eu não sei o que me deu, murmurou, suas mãos tremendo. Quando vejo o que quase fiz, Ana Clara e Ana Luísa são inocentes. Elas não mereciam... Ele não conseguiu terminar a frase, quebrando em choro. O juiz Dr. Roberto Silva, pai de família experiente, proferiu a sentença com severidade. Ricardo Monteiro, você foi considerado culpado de tentativa de homicídio qualificado contra menores sob sua guarda. A premeditação e a frieza de seus atos tornam este crime especialmente repugnante. Condeno-o a 20 anos de prisão, sem direito à liberdade condicional pelos primeiros 10 anos. Marina sentiu um alívio profundo, mas também uma tristeza pela destruição completa de uma família. Ricardo havia perdido não apenas a liberdade, mas também qualquer chance de relacionamento futuro com as filhas. Vivian, enfrentando acusações de cumplicidade moral, viu seu mundo social desmoronar. Seus amigos da alta sociedade rapidamente se afastaram do escândalo e ela perdeu tanto o marido quanto a posição social que tanto valorizara. Do lado de fora do tribunal, Marina abraçou Antônio, que havia se tornado muito mais que um salvador. Era agora parte da família estendida, que se formara através da tragédia. Senhor Antônio, disse ela, com lágrimas nos olhos, nunca conseguirei agradecer suficientemente o que fez por nós. Marina, respondeu o pescador gentilmente, aquelas meninas trouxeram luz para minha vida também. Foi Deus que nos colocou no caminho umas das outras. A justiça havia sido feita, mas mais importante que a punição era a certeza de que Ana Clara e Ana Luísa estavam finalmente seguras, protegidas por pessoas que realmente as amavam.
6 meses depois do julgamento, a vida nas margens do Pentutuns, Rio São Miguel, havia encontrado um novo ritmo de paz e felicidade. Marina havia se mudado para uma casa simples a apenas 500 metros da propriedade de Antônio, criando uma família estendida que funcionava com harmonia natural. Ana Clara e Ana Luísa, agora com 5 anos, corriam livremente pela região, suas risadas ecoando pelo vale como música celestial. O trauma do abandono paterno havia se transformado, com a ajuda de terapia infantil e muito amor, em uma lembrança distante que não definia mais suas personalidades alegres e confiantes. Naquela manhã dourada de sábado, Antônio observava as meninas brincando no quintal enquanto Marina preparava o almoço. Trovão pastava tranquilamente próximo às crianças, ainda assumindo seu papel de guardião protetor, mas agora de forma relaxada e carinhosa. "Vovô Antônio", gritou Ana Clara, correndo em direção ao pescador. "Olha o que eu desenhei!" Ela segurava um papel com um desenho colorido, mostrando 2 meninas, um homem bondoso, um cavalo branco e um rio azul. Não havia sinais de tristeza ou medo na ilustração, apenas alegria e família. "Está lindo, princesa", disse Antônio, pegando a menina no colo. "Você está ficando uma artista muito talentosa." Ana Luísa se aproximou, segurando uma boneca de pano que Marina havia costurado especialmente para ela. "Vovô, hoje podemos ir passear com o Trovão?" "Claro que sim", respondeu Antônio sorrindo. "Mas primeiro vamos almoçar com a mamãe." A palavra vovô havia surgido naturalmente algumas semanas após a mudança. As meninas precisavam de uma figura paterna positiva em suas vidas, e Antônio preencheu esse vazio com naturalidade. Marina não apenas aceitou, mas encorajou o relacionamento, reconhecendo que o pescador oferecia às filhas um tipo de amor estável e protetor que elas nunca haviam conhecido. Durante o almoço na mesa simples de madeira que Antônio havia feito com as próprias mãos, Marina observava suas filhas conversando animadamente sobre os pássaros que haviam visto pela manhã, os peixes no rio e os planos para plantar flores no jardim. "Marina", disse Antônio baixinho, aproveitando um momento em que as meninas estavam distraídas, "recebi uma carta da assistente social ontem. O caso foi oficialmente encerrado. As meninas estão sob sua guarda completa e definitiva." Marina sentiu lágrimas de alívio enchendo seus olhos. "Finalmente posso respirar tranquila. Não há mais nenhuma possibilidade legal de alguém tentar tirá-las de mim." "Nunca mais", confirmou Antônio. "E você sabe que sempre terá uma família aqui conosco." Após o almoço, como prometido, Antônio selou o Trovão para um passeio com as meninas. Elas haviam aprendido a montar juntas no cavalo paciente, que parecia compreender a importância de ser especialmente cuidadoso com suas pequenas passageiras. O passeio os levou até a margem do rio, no exato local onde tudo havia começado 6 meses antes. Mas agora, em vez de terror e abandono, o lugar representava salvação e novos começos. "Vovô", disse Ana Clara, observando a água que corria tranquila. "O rio é bonito, não é?" "Muito bonito, pequena", concordou Antônio. "E sabem por quê? Porque foi aqui que vocês encontraram uma nova família." "E o Trovão nos salvou", acrescentou Ana Luísa, acariciando a crina branca do cavalo. Marina, que havia se juntado ao passeio, observava a cena com emoção profunda. Suas filhas não apenas haviam sobrevivido à traição mais terrível que uma criança pode enfrentar, mas haviam encontrado algo ainda mais precioso: uma família baseada no amor verdadeiro, não em obrigações biológicas. "Meninas", disse Marina, ajoelhando-se ao lado delas, "vocês sabem que a mamãe ama muito vocês, não sabem?" "Sabemos", responderam em uníssono, abraçando-a.
E o vovô Antônio também ama vocês. E o trovão também, gritou Ana Clara, fazendo todos rirem. Naquele momento, Ana Luísa fez uma pergunta que revelava a sabedoria surpreendente das crianças. Mamãe, por que o papai Ricardo foi embora daquele jeito? Marina trocou olhares com Antônio, que assentiu encorajadoramente. Elas haviam conversado sobre como explicar a situação de forma que as meninas pudessem compreender sem carregar culpa ou medo. Pequenas, disse Marina suavemente, às vezes os adultos fazem escolhas muito ruins. O papai Ricardo estava confuso e magoou vocês. Mas isso não foi culpa de vocês. Vocês são meninas maravilhosas e merecem ser amadas. Agora vocês têm pessoas que amam vocês de verdade, acrescentou Antônio, e nunca mais vão ficar sozinhas. Trovão, como se compreendesse a conversa, se aproximou das meninas e tocou cada uma suavemente com o focinho, reafirmando sua promessa silenciosa de proteção eterna. Conforme o sol começou a se pôr, pintando o céu com tons de dourado e rosa, a família improvisada retornou para casa. Ana Clara e Ana Luísa montavam orgulhosamente em Trovão, suas risadas misturando-se com o som suave da correnteza. Vovô, disse Ana Clara quando chegaram a casa, amanhã podemos ensinar o Trovão a pescar? Antônio riu alto, imaginando seu cavalo tentando pescar. Acho que ele prefere ajudar a gente a pescar, pequena. Naquela noite, depois que as meninas adormeceram em seus quartinhos aconchegantes, Marina e Antônio sentaram na varanda, observando as estrelas que brilhavam sobre o Rio Pacífico. Antônio, disse Marina suavemente, às vezes penso que tudo aconteceu por um motivo. Se Ricardo não tivesse, se Trovão não tivesse salvado elas, nunca teríamos encontrado esta felicidade. Deus escreve certo por linhas tortas, respondeu Antônio, sua sabedoria simples tocando o coração de Marina. As meninas trouxeram propósito para minha vida, e você trouxe a família que eu sempre quis ter. Lá dentro, Ana Clara e Ana Luísa dormiam tranquilas, sonhando com cavalos brancos, rios dourados e avós carinhosos. O pesadelo do abandono havia se transformado na bênção do amor verdadeiro. O rio São Miguel continuava seu fluxo eterno, testemunha silenciosa de como a água, que quase havia sido instrumento de tragédia, se tornara símbolo de renovação e esperança. Nas suas margens, uma família nascida do amor, não do sangue, prosperava em harmonia perfeita. Ana Clara e Ana Luísa haviam aprendido a nadar naquelas mesmas águas que quase as levaram, mas agora sempre acompanhadas pelos olhos vigilantes de Trovão e pelos braços prontos de uma família que as amava incondicionalmente. Dicionalmente, 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 dicionalmente.